Witch Online capítulo 396. Véu de ilusão. A lua sempre esteve presente, apenas quando o sol brilhava gloriosamente no céu quando você não via. Mas está sempre lá. Às vezes se escondendo, às vezes dando luz às trevas. A lua era famosa por seu ambiente rochoso e hostil. Parecia habitado, pois não havia como alguém viver lá sem morrer. No entanto, havia uma cidade secreta, desconhecida do público, escondida sob a superfície rochosa da lua. A cidade da lua estava novamente movimentada. As ruas estavam lotadas, e a prefeitura estava novamente lotada. O céu, mostrando um lindo céu estrelado, brilhava radiante, que era a única luz que a cidade precisava. Depois, havia os muros maciços, e a maioria dos cidadãos nunca os visitava, mas sabia o que havia do outro lado. Os aposentos de deuses e deusas. Os deuses e deusas vivem principalmente em dois lugares: no reino dos deuses e na cidade da lua. Enquanto o reino dos deuses era uma residência permanente para muitos, Muon City era mais uma vila de férias. Atualmente, em uma dessas vilas, uma linda mulher de cabelos pretos estava sentada suavemente na grama macia enquanto regava as plantas. Seu corpo de aparência etérea estava coberto por belas vestes azuis, e o véu que ela costumava usar estava pendurado no canto de seu quadril. Ela era a deusa da lua Selene. Sua sessão de rega parou quando toda a cidade da lua tremeu de repente. O solo nos canteiros de flores tremeu e as árvores balançaram de um lado para o outro. O céu estrelado começou a rachar e o brilho da poeira lunar começou a cair. Os cidadãos começaram a gritar de horror. Se o teto desmoronasse, todos seriam despedaçados. Isso não foi o pior. Se houvesse alguns sobreviventes, eles morreriam porque não seriam capazes de respirar se retornassem à atmosfera da lua. Selene instantaneamente entrou em ação e atravessou a cidade da lua em uma fração de segundo. Ela não se importou com a parede maciça e simplesmente voou através dela. Ela apareceu no teto e rapidamente o remendou com uma nova camada de rocha lunar, o material mais indestrutível do universo. Depois que o teto foi fixado, Selene viu a multidão de cidadãos aplaudindo e dezenas de deusas voando em direção à saída de Muon City. Ela correu atrás deles e os seguiu quando eles deixaram Muon City. Logo, eles estavam fora do subsolo e podiam ver o Belum Olof Oceazons à distância. Então, tudo mudou. O espaço começou a rachar e a superfície da lua começou a quebrar. Nesse ritmo, a lua seria destruída e toda a vida seria perdida. Todo mundo, lá. Selene assumiu a liderança e apontou para o outro lado. Ao longe, o espaço estava estranhamente alternando entre formas. Logo, um véu de ilusão que envolvia o mundo do branco foi rasgado, e o enorme mundo veio à vista que estava coberto por uma camada de nuvens. Selene e o resto das deusas empalideceram de medo. O véu de ilusão que escondia o mundo branco foi finalmente rasgado. O véu foi a única razão pela qual os demônios não conseguiram encontrar o mundo branco e porque nenhum dos cientistas humanos conseguiu vê-lo. Ah, não! As deusas se entreolharam. Todos viram seu medo e choque. Não é tão tarde. O grito de Selene atraiu a atenção de todos. Ela voou pelo espaço e parou a vários milhares de quilômetros do mundo branco. Então, ela abriu os braços e começou a cantar. Ilusão, véu dos mundos, ative. Uma cena milagrosa apareceu. O mundo do branco começou lentamente a desaparecer. Era como se uma máscara de invisibilidade fosse colocada ao redor dele. As deusas pareciam chocadas e rapidamente voaram pelo espaço como Selene fez. Eles foram para suas próprias posições, e 12 deusas de aparência sobrenatural logo circularam ao redor do mundo, cantando exatamente as mesmas coisas. Ilusão, véu dos mundos, ative. Logo, todo o mundo branco estava escondido atrás do véu da ilusão, e as rachaduras da lua pararam quando ela voltou ao seu estado anterior. Selene e o resto das deusas caíram na lua com exaustão. Uma vez que eles pousaram suavemente na lua, eles continuaram deitados com alívio. Então, por trás da ilusão, uma figura solitária voou em direção à lua. A princípio, as deusas pareciam cautelosas até que mudou para alívio. O deus Zeus voou pelo espaço e pousou a alguns metros do grupo de deusas de aparência exausta. Zeus. O que aconteceu? Selene agarrou seu véu e cobriu seu lindo rosto com ele. Zeus suspirou e começou a falar sobre Garmagelo. Parecia que seu propósito não era insultar os deuses, mas quebrar a ilusão.
Não foi uma surpresa que ele conseguiu descobrir a razão pela qual era tão difícil encontrar aquele pequeno mundo. As deuses pareciam severas. Se um avatar trouxe tantos problemas, o que acontece quando todos os lordes demônios e reis demônios se reúnem? Um lorde demônio, com um corpo real, tem força suficiente para destruir a ilusão em pedacinhos. A ilusão foi desligada por alguns segundos. Isso os ajudará a nos encontrar? Perguntou Selene. Essa também foi uma pergunta que interessou a muitos. Deus Zeus balançou a cabeça. Não, a ilusão não foi exatamente desativada. Se fosse, não haveria como vocês 12 poderiam reativá-la. Selene suspirou e assentiu. Da última vez, foram necessários 1000 deuses e deusas para adicionar o véu da ilusão depois de descobrir a existência de demônios devoradores do mundos. Então, a atenção de todos se voltou para o espaço. De lá, Chione apareceu com suas vestes brancas largas balançando silenciosamente ao redor dela. Seus olhos tremeram ao ver a superfície rachada da lua. Chione, onde você esteve? Zeus perguntou com as sobrancelhas franzidas. As deuses precisavam de sua ajuda. Sinto muito, Chione respondeu com seu tom frio de sempre. Mas, todos podiam dizer que ela estava realmente arrependida. Ela pousou ao lado de Selene e foi informada do que havia acontecido. Seu rosto mostrou o choque quando Gamagelo foi mencionado, e ainda mais chocado quando o véu da ilusão estava prestes a ser desativado. Vai durar? Ela perguntou, e agora, essa mesma pergunta surgiu na mente de todos. Deus Zeus suspirou e olhou para o invisível mundo branco. Não tenho certeza. Mas, quando o véu da ilusão se for, esse será o dia em que os demônios chegarão. Witch Online capítulo 397, segredo revelado em algum lugar no Olof Seasons, dentro de um sótão de um prédio comum de 3 andares. O sótão tinha uma grande janela circular que mostrava o céu azul e uma lua de aparência obscura. Atualmente, um velho com barba escorrendo pelo queixo estava dando zoom com um grande telescópio. Então, ele viu a cena. A aparência de outro mundo e 12 belezas de aparência desumana voando ao redor da lua. Ele rapidamente enxugou a barba e gritou, eu sabia. Anos atrás, quando eu a vi na lua. Eu sempre soube que não estava vendo coisas. Isso está mudando o mundo. O velho rapidamente pegou uma lente de telescópio mais precisa de uma mesa próxima e a recolocou no telescópio. Então, ele verificou a aparência de outro mundo. Nós não estamos sozinhos no universo. Espere, esse mundo está desaparecendo. Ele podia ver como o mundo estava desaparecendo lentamente. Que rápido, eu tenho que tirar uma foto. Ele olhou ao redor do sótão empoeirado e cheio de caixas, mas não conseguiu ver sua câmera de 2 mãos em lugar nenhum. Porra, está lá embaixo. Rapidamente, o velho abriu a escotilha de madeira e correu para a sala. Dentro da sala, seus filhos, esposa e netos conversavam alegremente uns com os outros. Antes de pegar a câmera, ele não se esqueceu de se gabar. Eu estava certo. Eu estava certo. Todos se viraram para olhar para o velho, que parecia ter bebido muito café e estava correndo em excesso. Até seus fios de cabelo estavam levemente levantados, fazendo-o parecer um cientista maluco. Pai, o que está acontecendo? É a pressão arterial de novo? Sua filha, uma bela mulher de meia idade, veio com sua maleta médica já pronta. Não. O velho respondeu a essas perguntas estúpidas e disse, eu vi pessoas na lua e outro mundo aparecendo. Eu sempre soube que não via coisas. Sua filha parecia preocupada. Ah, não. Seus sintomas ficaram mais sérios. Logo, sua esposa chegou ao lado dele e o segurou preocupada. M. Matias. Todos os adultos na sala suspiravam e pareciam muito desconfiados, exceto as crianças que exclamavam. Depois de ver que ninguém realmente acreditava nele, Matias pisou no chão e pegou a câmera de uma prateleira próxima. Tudo bem, eu vou provar. Me siga. Ele correu escada acima com maior velocidade do que suas pernas curtas deveriam ter permitido. Pai, cuidado. Sua filha gritou preocupada, com medo de que ele pudesse cair da escada. Me siga. O grito de Matias veio do 2º andar. Todos se entreolharam, suspiraram e seguiram sem muita pressa. Logo, Matias estava de volta ao sótão e conectou o telescópio a uma velha TV quadrada próxima que exibia uma imagem do que o telescópio mostrava. Ele estava prestes a tirar uma foto, mas então todos chegaram ao sótão com um tumulto. Vem olhar.
Matias acenou para eles, e todos se reuniram em volta da TV. Matias sorriu e estava prestes a tirar uma foto. Mas então, ele viu a cena na televisão. Mostrava a lua mais semelhante do que nunca, sem nenhum sinal de mulheres ou planetas voando perto dela. Que? Sua esposa e filha se entreolharam com preocupação. Matias. Sua esposa tocou seu ombro e disse, talvez seja hora de você ir para a casa de repouso. O que? Matias olhou para ela com a boca aberta. Nós simplesmente não chegamos a tempo. Se eu continuar procurando, tenho certeza que vou conseguir tirar uma foto ou duas. Conheço uma casa de repouso de aparência muito caseira. Podemos visitá-la amanhã. Não. Em Snowstar, uma floresta cheia de neve. Bang. Isaac segurou a pistola Flintlock com as duas mãos e se preparou para o recuo. Desta vez, não foi tão ruim quanto ele esperava, e ele conseguiu se manter de pé sem mudanças significativas. A bala atravessou um galho grosso, fazendo cair na pilha de neve. Uau! Já que ele não tinha basicamente nada para fazer hoje, ele foi para a floresta de neve para treinar. Sua precisão, mesmo na vida real, era quase assustadora. Ele enxugou o suor e jogou a bolsa por cima do ombro. Então, ele estava prestes a sair. Hoje. Do nada, a grande pedra, com iniciais rabiscadas, brilhou brilhantemente. Logo, uma figura transparente apareceu. A parte de trás de sua cabeça parecia irreconhecível, e a maior parte de seu corpo estava coberta por roupas transparentes. Seu dedo estava lentamente roçando as iniciais e, ao fazê-lo, mais de seu corpo foi revelado. Os fios de cabelo passaram da cor transparente para um tom de branco. Quem é você? Isaac gritou com a voz trêmula. De repente, um cara apareceu do nada, e ele poderia tê-lo visto segurando a arma. Isaac escondeu sorrateiramente a arma nas costas, mas duvidava que realmente tivesse alguma utilidade. Em que ano estamos? A figura perguntou. Sua voz era encantadora e clamante. 2020. O próprio Isaac não sabia por que respondeu. Mas a voz o fez sentir como se pudesse confiar nele. Era como se algo dentro dele confiasse na pessoa com todo o seu ser. Ah! Em que mês? Novembro. A figura parou de falar e se virou lentamente. Seu rosto finalmente apareceu. Isaac parecia chocado. Isso é. Eu. A figura tinha lindos cabelos brancos, e o rosto era como uma escultura perfeita que deixaria até os deuses envergonhados. Sua figura era alta, com cerca de 190 centímetros, e seus braços estavam cheios de músculos de aparência explosiva que estavam levemente escondidos sob seus braços, mas quando eles eram soltos, os demônios gemiam de angústia e o céu se partia. Então, foi como se a figura pudesse sentir a arma que Isaac estava segurando. O que é isso? Por que você está usando isso? Isaac lentamente revelou a arma, e foi arrancada com força de suas mãos. Ele pairou acima da mão da figura enquanto ele esmagava lentamente com um dedo. Ei! Que porra é essa? Isaac estava, é claro, chateado. Onde está o Silverneum? Ele perguntou. O que é aquilo? Isaac franziu a testa e achou estranho. Um tubo de metal que pode mudar de forma. Isaac ficou chocado. Como você sabe disso? Por que você está usando brinquedos e não ele? A figura jogou fora os pedaços quebrados da pistola Flintlock. O que mesmo é esse item? Isaac perguntou. Você me deu isso? Eu fiz. Eu dei para você. Para que você aprendesse a usá-lo cedo. A figura viu seu corpo desaparecer lentamente. Antes de realmente ir embora, ele balbuciou. Aprenda a usar, rápido. Será a fonte de sua maior força. Um dia, você usará essa arma para tirar esse maldito sorriso do rosto de Asmodeus. Witch Online capítulo 398. O saque no futuro. Isaac acordou de seu sono profundo. Enquanto o suor frio encharcava suas costas, ele olhou ao redor ansiosamente. Ao redor dele estava a floresta de neve fria. A grande pedra permaneceu a mesma, e a figura com o rosto de Isaac se foi. Sonho. Isaac coçou a cabeça e franziu a testa depois de não sentir nada em sua mão. Quando ele baixou o olhar, ele não conseguiu encontrar sua pistola Flintlock. Ei, onde está? Num futuro distante. Ah! Uma figura com cabelos brancos como a neve, um rosto de outro mundo, olhos cinza claros e traços faciais bem definidos abriu os olhos. Ele está longe de estar pronto.
Este homem era Isaac Telouk, 20 anos no futuro. Depois de lutar para se levantar de sua cama quebrada e queimada, ele se levantou lentamente. Um incêndio queimou o papel de parede e rachou o chão, deixando a sala em ruínas. 2 painéis do guarda-roupa foram arrancados e a mesa ao lado da janela foi destruída. Havia marcas de queimadura nas páginas dos cadernos, e o armário em que estavam guardados estava quebrado. Uma imagem das No Star City era visível através da janela quebrada. Mostrou um ambiente hostil desprovido de qualquer vegetação ou vida. Nuvens escuras dilaceradas pela raiva cobriam o céu. Havia uma imensa sensação de escuridão e uma sensação avassaladora de frieza. Droga! Isaac estremeceu de frio e cuspiu com raiva. Malditos bastardos! Por que vocês tiveram que destruir o sol também? Está frio pra caralho. Ele saiu de seu quarto com raiva, e a maioria dos corredores tinha desaparecido, com buracos que se estendiam até o primeiro andar. As paredes, outrora decoradas com quadros, estavam carbonizadas. Depois de pular no buraco, Isaac pousou suavemente no primeiro andar. Tudo foi destruído, desde as paredes até os móveis e os restos de comida. Depois de sair da mansão em ruínas, Isaac foi recebido pelo portão enferrujado com uma placa quebrada. Whitlock, havia apenas um parafuso levemente afrouxado segurando o sinal junto. Ranger. Isaac abriu lentamente o portão e entrou em uma rua tão estreita que mal se qualificava como uma rua. Várias poças de lava estavam saindo de rachaduras no pavimento e, à medida que o pavimento derretia, mais lava fluía. Todas as mansões estavam em ruínas, em estado ainda pior do que a residência Whitlock. Isaac parou de respirar brevemente antes de sair do quintal. Lápides adornavam cada canto do pátio com nomes escritos nelas: Maxwell Whitlock, Isabella Whitlock, Alice Whitlock, Maxwell Whitlock, Mark Whitlock, Rachel Gentil, Tom Kindeart, Michael Connor. Isaac virou as costas para a cena comovente e viu vários demônios voadores cruzando o céu. Enquanto voavam sobre Snowstar, arranha-céus altos, prédios e vitrines explodiram em fragmentos. Anteriormente, a cidade estava perto da destruição, mas agora estava totalmente destruída. A ansiedade no rosto de Isaac aumentou. Então ele viu os gêmeos voando quase incontrolavelmente em sua direção em um ciclone de velocidade. Por um tempo, eles circularam no céu nublado antes de mergulhar direto para baixo. Estrondo. Quando eles atingiram o chão, eles lentamente se levantaram. Isaac estava a poucos metros deles quando eles pousaram. Com seus rostos vermelhos e línguas afiadas, eles se pareciam quase exatamente. Seus corpos eram tão magros que dava para ver através deles, e seus cotovelos e joelhos estavam manchados. Depois de um rápido olhar, eles sorriram. Bem, olha quem nós temos aqui. O filho não filial que matou seus pais e irmãos. Ei, eu pensei que éramos ruins, mas esse cara leva o bolo. Um dos gêmeos falou antes de rir. Seu irmão gêmeo também caiu na gargalhada. Enquanto se regozijavam, seus olhos vermelhos sangue estavam curvados como uma lua crescente. Esse não sou eu? Isaac murmurou baixinho enquanto olhava para os túmulos. O arrependimento de seu passado o encheu de tristeza. O que você está murmurando, seu filho bastardo? Os gêmeos mantinham seus sorrisos nos ouvidos enquanto gritavam. Depois de se virar e olhar para seus olhos vermelhos, Isaac declarou: eu matei meus pais. Não consegui salvar o mundo, mas eu juro. A peste negra está morta, e apenas a morte branca permanece, e não vou parar até que todos vocês vermes estão exterminados da face do planeta. Suas expressões mudaram para admiração antes que eles novamente caíssem na gargalhada. Olhe para ele. A dupla riu tanto que lágrimas vermelho sangue começaram a se formar nos cantos de seus olhos. A humanidade certamente caiu se o único humano que resta é um assassino. Como resta somente humano, o dever de exterminar demônios está nos meus ombros. Isaac estalou os dedos e deu um soco do nada. Imediatamente, os demônios saltaram para uma posição de luta. De repente, o soco cessou e o silêncio desceu. Quase rindo, eles abriram a boca, mas então seus rostos revelaram sinais de pânico. Espera. Isaac assistiu enquanto as rachaduras do espaço rasgavam os demônios gêmeos na frente dele, criando uma poça de sangue. Apesar do que ele acabara de testemunhar, ainda havia mais por vir. Demônios morrem. De repente,
Toda a cidade de Snowstar foi engolida por uma névoa de rachaduras espaciais, e todos os prédios, mesmo o menor pedregulho, foram despedaçados. Em um minuto, a rachadura espacial se espalhou para fora da cidade e cobriu todo o continente destruído de Winterland. Cada demônio andando no chão, voando no céu e socializando com outros demônios era cortado em fatias do tamanho de um bife. Milhões de demônios em Winterland pereceram em um ataque. Rar! O grito de Isaac foi alto o suficiente para ser ouvido por todas as criaturas do mundo das 4 estações. Depois, as rachaduras do espaço engoliram todo o planeta, e todos os demônios ainda vivos foram mortos pelas rachaduras. As rachaduras do espaço desapareceram quando Isaac baixou lentamente o braço. Tudo o que restava era um terreno baldio deserto. As mansões não existiam mais e os cemitérios haviam sido destruídos. Eu não posso fazer nada direito. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Desgraçado. O céu escuro de repente se encheu de um olho enorme com uma pupila amarela, vermelha. Como resultado, as nuvens escuras se dispersaram e os relâmpagos pararam. Tudo o que podia ser ouvido era a voz enfurecida do olho. Este é o Rei Demônio, Asmodeus, planeta. Como você ousa sujar com sua presença imunda? Cale-se. Isaac de repente segurou uma linda arma de prata em sua mão. Dentes de dragão foram esculpidos no cano, enquanto uma cauda farpada foi gravada na coronha da arma. Suas pupilas dilataram e o olho tentou sair, mas foi bloqueado pela bala que já havia saído do cano em forma de dragão. Não me chateis. A morte do dragão enrajado. Puro. Um globo ocular inteiro explodiu de uma bala. Em instantes, o mundo inteiro estava coberto por uma chuva de sangue repugnante e fedorenta. Witch Online capítulo 399. A Guerra Futura, Centelha de Esperança. O Saaka, a única bala, deixou a atmosfera do planeta e continuou voando no espaço sem estrelas. A bala continuou girando sem aparentemente nenhuma maneira de retardá-la. Logo, a bala passou por uma meia-lua quebrada com cadáveres ainda congelados flutuando no espaço. Todos os sinais de vida foram perdidos na cidade da Lua, que estava em ruínas e completamente congelada. Pouco tempo depois de passar pela Lua, a bala voou em direção a outro planeta à distância. Ao longo dos anos, o véu da ilusão foi rasgado, e o mundo branco foi envolto em espessas nuvens de escuridão. Depois de atravessar as camadas aparentemente intermináveis de nuvens, a bala atingiu o céu acima do reino dos deuses destruído. Os belos edifícios dourados não existiam mais. Restou pouco do belo jardim do Éden. Os trechos de grama foram queimados e o chão estava áspero e marcado pelas rochas. Uma bala rasgou o ar e aterrissou diretamente em cima do castelo escuro no meio da já destruída cidade dos deuses. Havia uma figura vestida com túnicas escuras e uma máscara pingando sangue na sala do trono do castelo. Um par de chifres afiados saíam de debaixo da máscara, causando uma sensação de terror em quem os visse. O homem virou a cabeça lentamente. Vendo um projétil em forma de bala se aproximando de sua janela, ele ficou pronto para a ação. Ah! Aquele bastardo, de novo. O nome desta figura com chifres era Demon King Satan, um dos 7 reis demônios do universo. Asmodeus, aquele bastardo fez isso de novo. Bom. As portas da sala do trono se abriram de repente, e um homem com um rosto desumanamente bonito estava diante deles. Além disso, ele tinha 2 chifres curtos e afiados semelhantes aos de Satanás. Quando sua boca se esticou, um sorriso horrível apareceu que transformou completamente seu belo rosto no de uma criatura demoníaca. Isaac. Meu rival. Um Asmodeus risonho saltou pela janela e voou direto para a bala recebida. Um soco destruidor do mundo que matou dezenas de deuses foi desencadeado por seu punho. Estrondo. Seu punho colidiu com a bala, e o resultado foi a aniquilação completa. Em um instante, metade do reino dos deuses foi envolta em forte pressão, e os demônios próximos foram esmagados como insetos. O rei demônio Satanás usou sua formação de feitiços para proteger todo o castelo, deixando apenas o castelo negro inalterado. Ah! A risada de Asmodeus encheu o mundo de branco e se estendeu pelo espaço até pousar nos ouvidos de Isaac. Por dentro do mundo das 4 estações. Ah! Ao ouvir a risada de seu inimigo, Isaac fez uma careta. Sempre que surgia a chance de viajar para o mundo branco, ele iria lá para acabar com o bastardo para sempre. No entanto, ele perdeu esse poder depois de dar ao seu eu mais jovem uma arma misteriosa chamada Silvernium.
Isaac deu um simples passo à frente e apareceu a centenas de quilômetros de distância. Depois que ela pousou novamente, ele estava do lado de fora de uma caverna com o deserto destruído ao seu redor. Ele entrou na caverna e desceu o caminho de pedra. O fim do túnel o levou a uma pequena sala parecida com uma caverna. Uma cama de madeira foi encontrada no quarto, mas não havia colchão ou cobertor. Uma mesa de madeira esculpida pelo próprio Isaac estava ao lado de uma pilha de coisas. Sobre uma pilha de livros, havia um capacete mítico de realidade virtual e fotografias emolduradas de sua família. Usando fita adesiva, a alça que segura o capacete Mythical VR no lugar foi colada com fita adesiva devido ao desgaste. Isaac pegou uma das fotos em sua mão e se sentou na cama. Surpreendentemente, as figuras sorridentes na foto morreram em suas mãos há muito tempo. Dark Isaac, aquele que Isaac mais jovem conheceu durante o teste Witch Online, era a verdadeira identidade do futuro Isaac. Durante anos, ele evitou autoridades e policiais. Então, chegou a hora da humanidade se unir. Isso, no entanto, foi uma comédia de erros. A humanidade nunca seria unida, como Arthur e os deuses perceberam. Eles não tinham o elo que unia tudo. Após a nomeação de Isaac como comandante do exército da humanidade, tudo entrou em uma espiral descendente. Toda criatura viva desprezava Isaac. Ele era odiado pelos humanos e odiado pelos deuses. Arthur, no entanto, viu algo de bom nele, um vislumbre de esperança. A autoridade de Arthur, no entanto, foi revogada. O plano cuidadosamente planejado de Arthur era inútil por causa da gananciosa diretoria. Isso se deveu ao seu apoio a Isaac, e ninguém viu isso com bons olhos. Após o ataque do demônio, a humanidade foi dividida em 4 campos, e os deuses estavam em guerra uns com os outros. Em menos de uma hora, toda a raça humana foi destruída. Um após o outro, seus maiores líderes e jogadores foram mortos. O primeiro a morrer foi Lord Kal'Zir, o portador do legado de Odin. Ele foi morto pelo Demon Lord Karma, e poderia ser considerado um massacre. Kal'Zir nunca teve chance. A humanidade finalmente percebeu seu erro. Eles imploraram a Arthur e aos deuses para salvá-los. Era tarde demais. Lordes demônios foram suficientes para acabar com todos. Os reis demônios nem precisavam mostrar seus rostos. A humanidade estava à beira da destruição depois que 99% de sua população foi exterminada. Mas um herói improvável intensificou-se para salvar o dia. E esse herói era Isaac. Não era tão agradável para ele quanto ele pensava que seria ver todos morrerem ao seu redor. Aqueles que o odiavam, o desprezavam e o detestavam. Ele tinha algo dentro dele, uma faísca de esperança, como Arthur disse. A faísca acendeu e Dark Isaac desapareceu. Isaac lutou sozinho contra enxames de demônios. O número de demônios estava na casa dos milhões. No rescaldo das mortes da família real e dos cidadãos, ele foi a última pessoa a guardar o Stronglord. Embora não houvesse mais nada para guardar, Isaac lutou contra ondas e ondas de demônios. No final da batalha, Isaac havia matado quase 10 milhões de demônios com seu corpo quebrado. Quando o Lorde Demônio do Segundo Céu, Acel, ouviu sobre isso, ele veio ao primeiro reino para matar aquele humano teimoso. Ele pensou que seria tão simples quanto lavar as mãos. No entanto, não importava o que ele fizesse. Ele não conseguiu apagar a última chama da humanidade. Acel morreu crivado de balas após meses de conflito. Uma batalha devastadora durou meses. Stronglord foi arrasado. Um incêndio se espalhou por toda parte até o céu foi rasgado. Como resultado da morte do Lorde Demônio, os seus gritaram, e todos os demônios sentiram sua perda. Isaac pensou que ele seria o próximo a morrer. Pouco depois, ele descobriu que todos os humanos e deuses já haviam falecido. Tudo o que restou foi ele. Apesar disso, ele não foi morto pelos demônios. O rei demônio, Lúcifer, deu-lhe um título. Lorde Demônio do Segundo Céu, Peste Negra. Esse era o título que Isaac detestava. Em sua tentativa de lutar contra os demônios, ele fez tudo o que pôde para evitar se tornar um Lorde Demônio. Não importa o que ele fez, ele nunca foi morto. Eventualmente, ele tomou uma ação indescritível por desespero. Estava quebrando as barreiras entre o tempo e o espaço. Ele viajou de volta no passado, para que pudesse fazer tudo certo desta vez. Ele se sentiu enfraquecendo e morrendo enquanto permanecia no passado por vários minutos. Era muito estressante para seu corpo mortal. Uma decisão rápida precisava ser tomada.
Ele desencadeou uma enorme tempestade de neve no Snowstar e convocou seu eu mais jovem para a floresta. Lá, ele deu a Isaac a arma Silvernium e, antes de sair dessa linha do tempo, ele escreveu suas iniciais em uma pedra que serviria como seu local de desova caso ele um dia voltasse a esse período. Witch Online Capítulo 400 Casa de Leilões de volta ao tempo presente. Quase um dia se passou desde o estranho encontro de Isaac na Floresta de Neve. O tempo de inatividade estava a apenas alguns minutos de terminar, e os servidores da Witch Online estariam novamente online. O mundo esperava seu retorno. As lojas fecharam as portas e as ruas pareciam sombrias. As ruas estavam cheias de jornais velhos e não havia carros nas estradas. Capacetes de RV foram cuidadosamente colocados ao redor da cabeça das pessoas na maioria das casas enquanto elas estavam deitadas em suas camas, ouvindo o silêncio. A vida ainda estava prosperando na residência Whitlock. Limpadores mantinham os quintais limpos e guarda-costas patrulhavam as ruas. Maxwell e Isabella estavam conversando na sala. Mark estava brincando com um console portátil em seu quarto. Ele ainda estava de mau humor por não ter idade suficiente para usar o capacete VR. Já tendo entrado em seu próprio quarto, Marvin estava se preparando para entrar no Witch Online. O capacete foi cuidadosamente colocado em torno de sua cabeça enquanto ele falava ao telefone. Sim, estarei online em breve. Ele murmurou enquanto desajeitadamente removia seu colar. Sophie estava estudando em seu quarto com vários livros escolares sobre a mesa. Os óculos em seu rosto, que lhe davam uma aparência intelectual, moviam-se suavemente enquanto ela estudava. Inesperadamente, Alice já estava deitada na cama, o capacete VR firmemente afixado em sua cabeça. Nenhum de seus olhos mostrava emoção, nem seu corpo se movia. Isaac correu na esteira da academia particular enquanto todos os outros estavam fazendo suas próprias coisas. O suor caiu na esteira, mas logo secou. Os tênis de Isaac caíram na esteira com um baque forte, que ecoou por todo o ginásio. Havia pouca atividade na academia. A maioria dos guarda-costas já havia se exercitado. Brrr. Depois de correr na esteira por um tempo, Isaac parou. Pegando o telefone, ele verificou a hora. O tempo de inatividade terminaria em pouco mais de um minuto. Já está na hora. Ele enfiou o telefone no bolso, enxugou o suor e desapareceu em seu quarto. Isaac pegou o seu Mythical VR headset e se jogou na cama sem pensar duas vezes. Ele suavemente colocou a faixa em torno de sua cabeça e apertou o botão ao lado. Ele sentiu sua consciência lentamente se esvaindo enquanto seu corpo era envolvido pelo macacão, conectando. Bem-vindo ao Branco Online. Boa sorte. Morte Branca. Jogo. Witch Online. Status. Excelente. Bem-vindo ao mundo dos legados. World of Witch dá-lhe as boas-vindas. Legacy Carrier. As ruas de Stronglord estavam cheias de jogadores de aparência animada. Desta vez, alguns idosos também estavam lá. Seus rostos exibiam mais curiosidade do que excitação. Muitas vezes, os amigos se reuniam e iniciavam uma discussão em voz alta. Uma variedade de pessoas mais velhas estava jogando jogos de tabuleiro no pátio de várias lojas, desde xadrez até jogos de cartas comuns. Hoje foi um dia lindo e ensolarado. Havia crianças correndo pelas ruas, além de belos nobres em roupas leves, que atraíam muita atenção do sexo oposto. Isaac andou casualmente pelas ruas enquanto abria caminho pela multidão. Com mais de um mês de experiência morando em Stronglord, ele conhecia bem a região. Em pouco tempo, Isaac chegou ao Stronglord Gats, onde os motoristas de carruagem passam a maior parte do tempo. Isaac definitivamente ficou surpreso com o que viu. Os motoristas de carruagem pareciam humilhados a todos que passavam por eles. No entanto, aqueles que foram falados por eles olharam para eles com nojo e se afastaram rapidamente. Fazia uma semana desde que os motoristas de carruagem haviam recebido qualquer dinheiro. O portal do reino tornou-se mais conveniente do que alugar carruagens depois que ficou mais fácil ganhar dinheiro e ninguém mais precisava alugar carruagens. Seu método de economizar dinheiro era quase cômico. Só na última semana, eles gastaram 90% do dinheiro que ganharam e agora estavam tão pobres quanto antes dos jogadores. Arrogância, dinheiro e status desapareceram em um instante. Apesar de seus melhores esforços, eles não conseguiram alugar suas carruagens para jogadores e NPCs, pois os maltrataram. Isaac foi forçado a cobrir a boca.
Caso contrário, seus pulmões teriam sido forçados a exalar o riso. Isaac acelerou o passo, deixando a área ao redor dos portões antes que os motoristas de carruagem o notassem. Tendo melhorado significativamente seu humor, ele continuou a cantarolar enquanto passeava casualmente por ruas movimentadas. Ah, o que é isso? Os pés de Isaac, no entanto, pararam abruptamente. Na frente de um prédio de aparência chique, ele viu uma multidão reunida. Sua entrada era composta por colunas em forma de porta larga. Uma série de janelas quadradas traziam luz para dentro do edifício. Um telhado triangular encimava o edifício, que era bastante grande. Apesar de ter apenas um andar, parecia ter um grande porão. Havia cores douradas e prateadas no salão e ao longo da escada de pedra que levava à entrada. As fotos eram emolduradas em molduras douradas com forro prateado, e as paredes eram pintadas de dourado. Além de um balcão de recepção, havia duas portas que davam para o térreo e para o interior. Uma placa da casa de leilões adornava o topo do prédio. A palavra leilão chamou a atenção de Isaac. Depois disso, ele se juntou à multidão e soube que haveria um leilão hoje à noite com itens de outros reinos. Supostamente, armas lendariamente poderosas, ingredientes raros e armaduras inquebráveis estavam sendo vendidas. Isaac caminhou pela multidão e entrou na casa de leilões. Cada foto emoldurada exibia um item com uma etiqueta de preço abaixo. Todos eram itens vendidos anteriormente, e as etiquetas de preço indicavam por quanto eram vendidos. Quando Isaac olhou para os preços, seus olhos quase saltaram das órbitas. Houve alguns com mais de 1 milhão, e o maior foi de quase 5 milhões. Com licença, posso ajudar? A mulher sentada atrás do balcão da recepção olhou para ele enquanto ele vagava sem rumo e se aproximava dele. Você tem um catálogo dos itens do leilão desta noite pronto? Isaac perguntou e recebeu um aceno da recepcionista. Ela voltou para sua mesa e logo voltou com as mãos segurando um livro grosso que ela pegou da mesa. Gratidão irradiava de seu rosto enquanto ele folheava as páginas do livro. Quando chegou à página 56, parou depois de folhear metade do livro. No momento em que voltou a essas páginas, foi como se sua mente tivesse explodido. Nessa página, um ingrediente que ele precisava desesperadamente estava à venda no leilão desta noite: óleo dos sonhos. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.